Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um Parla Podcast e hoje recebendo o deputado Raymond, deputado que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O deputado Raymond está no primeiro mandato, após 4 mandatos como vereador na capital do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro, e está nesta comissão que é uma tradição já o PT ocupá-la, né? O PT já teve vários presidentes da Comissão de Direitos Humanos e agora o deputado, no seu primeiro mandato, já assume essa tremenda responsabilidade. E, deputado Raymond, primeiramente eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para quem não ainda lhe conhece sobre a sua trajetória política, né? Como que foi, como que se deu a sua entrada na política, esse despertar assim para a política? Weber, muito obrigado pelo convite, Heber. Estou aqui com muita alegria, estou inteiro aqui nesse Parla Podcast, aqui na nossa comunicação do PT, do nosso partido, desse partido que nasceu para mudar a vida do povo brasileiro. Quero cumprimentar e cumprimentar também todo mundo que nos assiste, nossos companheiros e companheiras, pessoal que está na militância diária, cotidiana e que não abre mão de fazer a luta todos os dias para defender o governo do presidente Lula, para defender as nossas bandeiras, o nosso legado e para levar o Brasil para o desenvolvimento. Eu quero agradecer, inclusive, essa pergunta que você faz, que é sempre bom a gente contar para as pessoas da nossa história, né? Porque todos nós temos uma história e todas as histórias são muito boas. Né? Não há nada que a gente possa tirar e dizer, vamos excluir isso, excluir aquilo. Não. O que a gente viveu, na verdade, nos construiu para o que a gente é hoje e a gente continua vivendo para construir o futuro. Eu sou mineiro, sabe, Heber? Sou mineiro de uma cidade do interior, lá no centro de Minas Gerais, chamada Conceição do Mato Dentro. Inclusive, estou aqui em Brasília. Aqui em Brasília já teve um presidente que nasceu na minha cidade, José Aparecido de Oliveira. Desculpe, um governador de Brasília. Né? Brasília é tão distinto, né, que a gente já falei presidente. Teve um governador de Brasília, que foi José Aparecido de Oliveira, que é meu conterrâneo, nascido na minha cidade. Foi também ministro da Cultura, foi também embaixador do Brasil em Portugal, então uma história bacana. Essa cidade, fiquei lá até os 15 anos, quando saí, por conta da minha vocação religiosa, fui para o seminário aos 15 anos, deixei a casa de meus pais aos 15 e nunca mais voltei para morar lá. Voltei apenas para alguns eventos, né, para festas, casamentos, para sepultar meu pai e minha mãe, para sepultar uma irmã, para participar da vida da minha família, mas para morar nunca mais voltei lá. E perambulei pelos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, na minha formação na filosofia e na teologia, até que depois fui ordenado padre, fiquei até os 42 anos como padre, dirigi uma igreja muito importante do Rio de Janeiro, uma das igrejas, para mim, a mais importante da cidade, porque era a igreja que eu dirigia e é a igreja que guarda as relíquias da cidade. A igreja que eu dirigi tem a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro, tem os restos mortais do fundador da cidade, Estácio de Sá, e tem uma relíquia, que é uma imagenzinha de 60 centímetros de São Sebastião, trazida por Estácio em 1565. Eu fui o guardião das relíquias da cidade durante muito tempo, né, como pároco dessa igreja. Depois deixei o sacerdócio, deixei de exercer o sacerdócio, casei-me, tenho uma filha, tenho uma família constituída, e fui para a educação, depois que deixei de exercer o sacerdócio, fui para a educação, e na educação as pessoas diziam, Raymond, poxa vida, amplia isso, né? Por que você não tenta a carreira política e tal? E eu, gente, não é para mim, não dá e tal. E acabei tentando e deu certo, fui eleito vereador, fui reeleito, e depois fui candidato a deputado federal e estou aqui cumprindo o meu mandato primeiro na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, com esse grande desafio que é de coordenar ou presidir uma das comissões mais importantes da Câmara, que é a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Portanto, tenho uma grande responsabilidade, uma grande tarefa, mas eu sempre digo isso, eu faço isso para representar o meu partido, para representar o Partido dos Trabalhadores, um partido que, nos 30 anos da Comissão de Direitos Humanos, fazemos 30 anos esse ano, nos 30 anos, imagine só você, em 30 edições da Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial da Câmara Federal, 21 vezes o PT presidiu. Então, a nossa marca está ali, é uma marca indelével, uma marca que vai ficar. Né? Então, estou aqui para esse desafio e muito bom bater papo aqui com você neste Parla Podcast. Vamos falar, né? Vamos falar. É isso aí. E, deputado, inclusive, você que está nos assistindo, se quiser seguir o deputado nas redes sociais, o senhor tem todas elas.
Facebook, Instagram, YouTube, isso, tá tudo TikTok. Lá. Tudo. Pois é, e é tudo arroba Reimon. Bota meu nome que chega lá. Não acho que não tem erro, porque eu não conheço, acho que eu nunca ouvi uma pessoa que se chamasse Reimon, né? Não tem. E o nome tem alguma origem especial do nome Reimon? Eu, na verdade, nem sei, sabe? Mas é porque a minha família, nós somos muitos irmãos, né? E a minha mãe, minha mãe e meu pai, né, começaram a botar os filhos com R, né? Acho que chegou um determinado momento que já não tinha mais no cardápio, aí botaram lá, fizeram uma junção de Reimon, e eu gosto do meu nome, sou feliz com ele, sou bastante feliz. E Reimon, Reimonte, né? Isso. Mas o T mudo. Então, é como se fala, se escreve Reimonte, né, com T mudo. Essa turma da comunicação do PT é muito boa, vai escrever embaixo lá assim, ó, Reimon, arroba Reimon, vai aparecer para você ver. Vocês vão ver aí nos créditos aí embaixo. Então, não tem erro. Acompanhe o trabalho do deputado Reimon na presidência da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, e também o trabalho dele como parlamentar também fora da comissão. Claro. Né? O senhor vai ter uma grande responsabilidade na comissão, mas também o senhor tem a sua responsabilidade de representar o Rio de Janeiro. Estado, claro. Né? O seu estado, o Rio de Janeiro. Agora, deputado, em relação ao trabalho da Comissão de Direitos Humanos, né, da CDMI, Minorias e Igualdade Racial, nós temos, o senhor tem uma responsabilidade muito grande, porque essa questão dos direitos humanos no Brasil é uma questão ainda mal resolvida, né? E mal resolvida por questões aí que são seculares. A questão mesmo da escravidão, nós temos resquícios até hoje, né, de tudo o que aconteceu, né? Nós temos a questão indígena ainda que não foi resolvida, né, pelo menos não totalmente, né? São questões seculares, questões também relativas às mulheres avançaram muito na conquista de direitos e tudo, e tantas outras minorias, a comunidade LGBTQIA+, também, né, já obteve muitos avanços nas últimas décadas, né, mas são avanços muitas vezes conquistados via judiciário, através do judiciário, mas não, vamos dizer assim, é muito difícil de conquistar alguma coisa aqui dentro, num congresso conservador como esse. Como que o senhor vê essa questão dos direitos humanos, dos avanços que nós precisamos ter no país? Eu vi aqui que eu acho que na semana que vem vai ter a jornada dos direitos humanos, é isso, né? Sim. Onde o senhor vai se reunir com todas as entidades, né, de direitos humanos, representantes da sociedade civil, onde vai se formar uma espécie de uma agenda. Isso, né? mesmo. Me explica, como que isso vai acontecer, deputado? Pois é, primeiro quero te dizer, Heber, que é verdade que houve avanços, né? Avanço na pauta das mulheres, na pauta da comunidade LGBTQIA+, na pauta das chamadas minorias, que na verdade nem são minorias, são maiorias, né? Porque o povo negro é em número maior do que o povo não negro, as mulheres são em número maior do que os homens, e a gente sabe que avançou. Mas foi tanto tempo de negação, né? Tanto tempo de negação de direitos, tanto tempo de escravidão que vivemos aqui, uma das maiores, a mais longeva da humanidade, né? A gente foi tanto direito negado às mulheres que qualquer avanço que tenha acontecido ainda está aquém daquilo que precisa avançar. Então, tem muito que avançar na pauta das mulheres. Ainda tem muita mulher sofrendo assédio, tem muito feminicídio, tem muita gente da comunidade LGBTQIA+, que é compulsoriamente agredida, tem muito racismo, muito machismo, então a gente tem muito avanço a fazer ainda. Mas nós vamos fazer mesmo uma jornada agora no dia 15 de abril, na próxima semana. No dia 15 de abril vamos fazer uma jornada dos direitos humanos, onde nós vamos fazer aqui no plenário 9 da Câmara dos Deputados uma reunião híbrida, né, onde as pessoas que estiverem em Brasília são muitíssimo bem-vindas para vir a essa jornada, mas pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que estão se inscrevendo, sendo convidadas, instituições que discutem direitos humanos, seja na área do trabalho escravo, na área das mulheres, dos povos originários, povos indígenas, comunidades quilombolas, militantes dos direitos humanos na área de criança e adolescente, militantes de direitos humanos na área da segurança alimentar e nutricional, militantes dos direitos humanos na área da mobilidade. Quer dizer, tem tanta militantes de direitos humanos que combate os crimes de Estado, é tanta gente que vai estar nessa jornada para a gente formar aí, de certa forma, um planejamento, né,
para a gente saber o que a gente vai atingir nesse ano de 2025, como é que nós podemos fazer esse trabalho para a gente ir gerando um relatório, gerando política pública, gerando projetos de lei, avançando, né, na pauta dos direitos humanos. Será um momento, para mim, assim, de muita expectativa, um momento ímpar, porque nós verdadeiramente precisamos avançar. E não dá para avançar com políticas que vão tocar a vida das pessoas sem que essas pessoas estejam envolvidas. Não dá para eu escrever um plano, ou a minha assessoria escrever um plano, né? A assessoria da comissão escrever um plano de direitos humanos, e esse plano for um plano estéril, ser um plano estéril, né? Esse plano tem que ser pulsante, tem que ser uma semente de esperança, né? Que cai na terra e que frutifica. Então, esse é o nosso encontro, a nossa jornada no próximo dia 15 de abril. Certo. E, deputado, em relação ao que já aconteceu na Comissão de Direitos Humanos, eu acho que foi semana passada nós tivemos o relator da ONU, que esteve, inclusive, numa reunião com o senhor aqui na Comissão de Direitos Humanos, depois ele teve várias outras reuniões em outros órgãos, e onde foi discutido muito a questão da anistia, mas não essa anistia agora que claro. os bolsonaristas querem, mas inclusive a questões relativas àquela anistia que aconteceu em 79, Sim. e que a gente sabe que foi uma anistia que, por um lado, beneficiou os verdadeiros perseguidos políticos, que foram aquelas pessoas que lutaram contra a ditadura e que puderam retornar ao Brasil, uma vez exilados, né, para não serem mortos, desaparecidos no Brasil, e que puderam retornar por causa da lei da anistia, mas foi uma anistia que, ao mesmo tempo, também não permitiu que militares acusados de terem desaparecido com pessoas, de terem assassinado pessoas, torturado, também até hoje não tiveram a sua punição, né? Inclusive, eu acho que eu vi até uma declaração do relator dizendo, o relator da ONU, que ele era contra a anistia, porque a anistia tinha esse lado de não se permitir a punição de pessoas que cometeram crime, né? Como que o senhor vê hoje a questão da anistia sendo usada por pessoas que cometeram um crime, né, um crime deliberado contra a democracia, que vieram a Brasília e tentaram realmente dar um golpe de Estado? É porque não conseguiram, e ainda bem que não conseguiram, né? Claro. Como que o senhor vê a anistia, que no passado ela foi usada, ela teve um benefício, né, pelo menos para uma parte da sociedade, que foi as pessoas perseguidas poderem voltar ao Brasil, agora ser usada por pessoas que querem escapar da justiça por terem cometido um crime contra a democracia? Primeiro, assim, manifestar-nos, né, contra a anistia, esse é um primeiro ponto. Essa anistia que pedem agora para os crimes contra a democracia conduzidos pelo ex-presidente da República e por sua turma, né, generais de 4 estrelas, né, Braga Neto, Augusto Heleno, essa turma toda. Então, o nosso posicionamento contrário a isso, eu explico o motivo pelo qual temos parecer contrário a essa anistia, e também dizer da outra anistia que a gente espera uma revisão dela, porque, na verdade, não foi uma anistia para aqueles que eram perseguidos, foi, na verdade, um grande acordo que nós fizemos para não colocar os torturadores no banco dos réus, para a gente permitir depois que dentro do Congresso Nacional o ex-presidente da República faça um elogio ao general Brilhante Ustra, né, que foi o torturador de Dilma Rousseff. E, portanto, abriu-se a tampa da chaleira do inferno, onde aqueles que torturaram, mataram, exploraram, exilaram, destruíram famílias, esconderam os corpos, né, tem corpos de militantes assassinados que até hoje as famílias não deram conta, não sabem onde está a ossada de seus entes queridos. Quero lembrar aqui o caso do João Macena. João Macena é um militante político desaparecido em 1974, tem 51 anos que está desaparecido e a família até hoje clama por saber onde é que está a ossada de João Macena. Parece algo que é tão sombrio na história brasileira e, portanto, nós ansiamos, desejamos que tenha uma revisão da lei de anistia. Ela precisa ser revista, porque aquela anistia ela liberou alguns militantes políticos que estavam perseguidos, mas ela também foi um grande acordo para liberar do banco dos réus os torturadores, os militares torturadores que levaram tanta morte, tanto desprezo à vida humana e à vida do povo brasileiro e à democracia. Então, primeiro, eu queria colocar esses 2 pontos, contrário ao pedido da atual anistia e pedindo também uma revisão da lei de anistia lá da década de 70, final da década de 70. Depois,
sobre o que a gente está vivendo hoje, todos nós estamos acompanhando, né? Eles aqui estão pedindo anistia na Câmara Federal, querem que o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, paute esse projeto de anistia, mas no fundo, eles não estão preocupados com a menina que está presa, com o pai de família que está preso, com a vovozinha que está presa, não. Estão preocupados em liberar dos crimes o ex-presidente da República, que é um criminoso, né, que cometeu crimes contra o povo brasileiro, que destruiu, né, a vida de tantas famílias e que perseguiu pessoas e que insuflou uma sociedade inteira a fazer um processo de ocupação da porta dos quartéis. E, mas fulana de tal era inocente, não estava fazendo nada, coitadinha, coitadinha. Ninguém ali que está preso é menor de idade, ninguém nasceu ontem, todo mundo nasceu antes de anteontem, todo mundo sabe muito bem o que estava fazendo aqui e, portanto, a gente precisa entender que não dá para anistiar essa turma, porque se você anistia essa turma, o que vai acontecer? Você vai mandar um recado para a juventude lá na escola, lá onde eu trabalho, lá para os meus alunos, olha, tá beleza, o crime compensa. Você pode cometer um crime que depois a gente vai arrumar alguém para pedir anistia para eles. Então, é um processo pedagógico. A democracia, dentre todos os sistemas, não é um sistema perfeito, mas dentre todos os sistemas, é o sistema melhor que nós temos. Não há outro sistema melhor do que a democracia, que nos permite manifestação, que nos permite opinião contrária, que nos permite divergir, que nos permite ter posições diferentes uns dos outros, mas que também traz para nós responsabilidades com aquilo que é público. Com o direito do outro de ser diferente de mim, com o direito de outro de manifestar-se diferente de mim, com a minha obrigação de respeitar o outro e não tentar calar o outro. Foi isso que fizeram em 8 de janeiro, tentaram calar a sociedade brasileira, tentaram dar um golpe. Escuta, tentaram matar o presidente da República, tentaram matar o vice-presidente e o ministro do STF. Imagina, hoje eu perguntei para os deputados no plenário da Câmara, né? Imagina se alguém entra na tua casa, viola a tua fechadura, entra dentro da tua casa, tua mulher e tua filha estão lá, tu não está trabalhando, quando você chega, a casa está toda virada, os caras abusaram da sua filha, abusaram da sua mulher, destruíram a sua casa, quebraram tudo lá dentro, aí você, tá tudo bem, pode anistiar. Aqui que pode, não pode nunca. E aí hoje o deputado, aproveitando, né, que sabe, né, que eu sou um franciscano, que eu sou um teólogo, veio com a conversa da misericórdia. Precisa ter misericórdia, né? E aí tentou ainda traduzir a misericórdia, que mísero e córdia, né? Córdia de coração, mísero de miserável, de pobre, um coração acolhedor. E está certo, um coração acolhedor. Mas ter misericórdia é dizer para aquele que nos oprime que ele precisa parar de oprimir. Ter misericórdia, ter amor para com alguém, não significa você dizer para esse alguém, olha, está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem misericórdia e tem amor aos nossos filhos, mas a gente corrige os nossos filhos. Não está tudo bem, não é tudo que pode. Nós não nascemos ontem, nós temos uma história de vida. E essa história de vida ela é construída com a gente dando para nós muitas oportunidades, muitas possibilidades, mas também dando para nós limites. Não está correto alguém violar sua casa, como não está correto alguém quebrar o Congresso Nacional, como não está correto alguém atentar contra a democracia e desejar matar o presidente da República. Então, isso tem consequência, Eu usei, inclusive, sabe, Heber, para esse deputado lá no plenário hoje, o texto do Evangelho em que Jesus está sentado no chão e chega uma mulher trazida aos empurrões por alguns homens, e esses homens dizem que ela foi pega em adultério, que ela deveria ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés. E aí Jesus está escrevendo no chão e diz para eles, quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Então o cara tem a opção de atirar a pedra. Sim. Ele só tem que saber que na hora que ele atirar a pedra, ele vai pagar pela opção dele. Então o cara, ou ele vai embora, diz, opa, não vou apedrejar essa mulher, ele faz essa opção, ou faz a opção de apedrejar, estava na mão dele. Jesus não estava proibindo ninguém de apedrejar a mulher. Se você quer apedrejar, apedreje, mas arque com as consequências. Então, quem quebrou Brasília tem que arcar com as consequências. Quem tentou um golpe para atentar contra a democracia ou matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, tem que pagar pela consequência dos seus atos. Isso também é ter misericórdia. Né? A misericórdia, ela não é um tudo pode, um tudo vale. A misericórdia é você colocar as coisas no lugar, né? Ajudar o outro a entender que ele pode, né? Que ele pode fazer da sua vida uma vida que vale a pena e, portanto,
quem comete crime tem que pagar por ele. Claro, até porque se nós não tivéssemos isso, então vamos acabar com o Código Penal. Vamos para a barbárie. E ter misericórdia com tudo quanto é tipo de crime, né, deputado? É isso mesmo. Seria um absurdo a gente pensar uma sociedade funcionar dessa forma. Mas tem uma coisa, Heber, o Lula pediu, quando esteve preso, ele pediu o quê? Misericórdia? Ele pediu anistia ou ele pediu justiça? Ele pediu justiça. Eu quero que vocês sejam justos comigo. Provem que eu cometi algum crime. E não provaram. E o Lula foi solto. Ah, mas só a gente vai botar uma tornozeleira eletrônica no seu pé, você pode cumprir prisão domiciliar. Não aceito. Eu clamo por justiça. Eles clamam por anistia. E agora a coisa está tão, tão apavorada que eles já estão clamando por misericórdia. Só que fazendo a leitura errada de misericórdia. Vai fazer para outra pessoa, não vai fazer para um teólogo, porque eu não vou, eu vou fazê-lo entender o que verdadeiramente é a misericórdia bíblica. Certo. E deputado, e na sua avaliação hoje, dentro do cenário político, aqui dentro do Congresso Nacional, como que o senhor vê essa questão da anistia? Porque nós estamos vendo que a pressão que eles estão fazendo chega às raias do desespero, né? Estão fazendo manifestações, fizeram no Rio de Janeiro, em São Paulo, inclusive manifestações onde eles anunciam no Rio, anunciaram 1 milhão, deu 18 mil e poucas pessoas, né? Anunciaram 1 milhão também na Avenida Paulista, uns falavam até 2 milhões, deu 40 e poucas mil pessoas. Como que o senhor vê essa pressão que eles estão fazendo, inclusive em cima do presidente da Câmara, né? Inclusive ameaçando o presidente da Câmara? Como que o senhor vê isso? Tem alguma chance de surtir efeito? Ou o senhor acredita que realmente o Congresso vai ter, vamos dizer assim, o discernimento de que existem pautas mais importantes para que o parlamento se debruce em prol do povo? Pois é, esses deputados estão obstruindo os trabalhos da Câmara. Hoje já diminuiu, né? Porque hoje as comissões já começaram a funcionar. O plenário da Câmara hoje vai funcionar, não tenho dúvida. Essa obstrução deles já não vai dar em nada. Eles já estão sentindo que não tem para eles. Até porque hoje sai uma pesquisa do Datafolha dizendo que 52% da população brasileira diz que Bolsonaro tem que ser preso por crime de golpe contra a democracia, por tentativa de golpe. Então, assim, acho que a ficha começa a cair para eles, né? E tanto começa a cair, é muito sintomático, né? Começa a cair de tal forma que eles começam a dizer que hoje disseram que tinham 400 mil pessoas na Avenida Paulista. Tinha 42 mil pessoas. Eles multiplicam por 10 sempre. Lá no Rio tinha 20 mil pessoas, disseram que tinha 600 mil, aí multiplicaram não por 10, mas multiplicaram por 30. Então, eles estão apavorados. E tão apavorados que agora já estão juntando as peças, né? Hoje pediram misericórdia, né? Então, assim, eu acho que não prospera, sabe, Heber? Eu acho que isso não vai dar em nada pelo bem da democracia. Pelo bem da democracia. A democracia, volto a dizer, não é um sistema perfeito, mas é o melhor deles. Porque a gente pode conviver com o diferente. E essa é a grande riqueza da humanidade. E as coisas estão interligadas, né? Tudo está interligado. A educação, a saúde, a mobilidade, o direito à moradia, né? A política, está tudo interligado. E, portanto, não podemos pegar algo que aconteceu e dizer assim, isso não tem nenhum valor, a gente pode resolver. Não pode resolver. Tem que resolver em diálogo com a sociedade. E a sociedade já disse para nós que é sem anistia e a gente vai nessa toada. Portanto, anistia, não. É isso aí. Deputado, olha, foi um prazer muito grande ter conversado com o senhor. Nós desejamos ao senhor muita sorte lá na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Novamente, nós reiteramos aqui o pedido a você que siga o trabalho do deputado Raymond, né, lá nas redes sociais. Ele tem todas as redes sociais, seja Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, né? E acompanhe o trabalho do deputado, tanto na frente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, quanto o trabalho dele como parlamentar, representando o Estado do Rio de Janeiro. Novamente, deputado, muito obrigado pela sua presença. Esperamos que o senhor esteja aqui outras vezes. Amigo e amiga, acompanhe também o PT na Câmara pelas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.
Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um Parla Podcast e hoje recebendo o deputado Raymond, deputado que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O deputado Raymond está no primeiro mandato, após 4 mandatos como vereador na capital do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro, e está nesta comissão que é uma tradição já o PT ocupá-la, né? O PT já teve vários presidentes da Comissão de Direitos Humanos e agora o deputado, no seu primeiro mandato, já assume essa tremenda responsabilidade. E, deputado Raymond, primeiramente eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para quem não ainda lhe conhece sobre a sua trajetória política, né? Como que foi, como que se deu a sua entrada na política, esse despertar assim para a política? Weber, muito obrigado pelo convite, Heber. Estou aqui com muita alegria, estou inteiro aqui nesse Parla Podcast, aqui na nossa comunicação do PT, do nosso partido, desse partido que nasceu para mudar a vida do povo brasileiro. Quero cumprimentar e cumprimentar também todo mundo que nos assiste, nossos companheiros e companheiras, pessoal que está na militância diária, cotidiana e que não abre mão de fazer a luta todos os dias para defender o governo do presidente Lula, para defender as nossas bandeiras, o nosso legado e para levar o Brasil para o desenvolvimento. Eu quero agradecer, inclusive, essa pergunta que você faz, que é sempre bom a gente contar para as pessoas da nossa história, né? Porque todos nós temos uma história e todas as histórias são muito boas. Né? Não há nada que a gente possa tirar e dizer, vamos excluir isso, excluir aquilo. Não. O que a gente viveu, na verdade, nos construiu para o que a gente é hoje e a gente continua vivendo para construir o futuro. Eu sou mineiro, sabe, Heber? Sou mineiro de uma cidade do interior, lá no centro de Minas Gerais, chamada Conceição do Mato Dentro. Inclusive, estou aqui em Brasília. Aqui em Brasília já teve um presidente que nasceu na minha cidade, José Aparecido de Oliveira. Desculpe, um presidente, um governador de Brasília. Né? Brasília é tão distinto, né, que a gente já falei presidente. Teve um governador de Brasília, que foi José Aparecido de Oliveira, que é meu conterrâneo, nascido na minha cidade. Foi também ministro da Cultura, foi também embaixador do Brasil em Portugal, então uma história bacana. Essa cidade, fiquei lá até os 15 anos, quando saí, por conta da minha vocação religiosa, fui para o seminário aos 15 anos, deixei a casa de meus pais aos 15 e nunca mais voltei para morar lá. Voltei apenas para alguns eventos, né, para festas, casamentos, para sepultar meu pai e minha mãe, para sepultar uma irmã, para participar da vida da minha família, mas para morar nunca mais voltei lá. E perambulei pelos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, na minha formação na filosofia e na teologia, até que depois fui ordenado padre, fiquei até os 42 anos como padre, dirigi uma igreja muito importante do Rio de Janeiro, uma das igrejas, para mim, a mais importante da cidade, porque era a igreja que eu dirigia e é a igreja que guarda as relíquias da cidade. A igreja que eu dirigi tem a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro, tem os restos mortais do fundador da cidade, Estácio de Sá, e tem uma relíquia, que é uma imagenzinha de 60 centímetros de São Sebastião, trazida por Estácio em 1565. Eu fui o guardião das relíquias da cidade durante muito tempo, né, como pároco dessa igreja. Depois deixei o sacerdócio, deixei de exercer o sacerdócio, casei-me, tenho uma filha, tenho uma família constituída, e fui para a educação, depois que deixei de exercer o sacerdócio, fui para a educação, e na educação as pessoas diziam, Raymond, poxa vida, amplia isso, né? Por que você não tenta a carreira política e tal? E eu, gente, não é para mim, não dá e tal. E acabei tentando e deu certo, fui eleito vereador, fui reeleito, e depois fui candidato a deputado federal e estou aqui cumprindo o meu mandato primeiro na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, com esse grande desafio que é de coordenar ou presidir uma das comissões mais importantes da Câmara, que é a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Portanto, tenho uma grande responsabilidade, uma grande tarefa, mas eu sempre digo isso, eu faço isso para representar o meu partido, para representar o Partido dos Trabalhadores, um partido que, nos 30 anos da Comissão de Direitos Humanos, fazemos 30 anos esse ano, nos 30 anos, imagine só você, em 30 edições da Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial da Câmara Federal, 21 vezes o PT presidiu. Então, a nossa marca está ali, é uma marca indelével, uma marca que vai ficar. Né? Então, estou aqui para esse desafio e muito bom bater papo aqui com você neste Parla Podcast. Vamos falar, né? Vamos falar. É isso aí. E, deputado, inclusive, você que está nos assistindo, se quiser seguir o deputado nas redes sociais, o senhor tem todas elas.
Facebook, Instagram, YouTube, isso, tá tudo TikTok. Lá. Tudo. Pois é, e é tudo arroba Reimon. Bota meu nome que chega lá. Não tem, acho que não tem erro, porque eu não conheço, acho que eu nunca ouvi uma pessoa que se chamasse Reimon, né? Não tem. E o nome não. Tem alguma origem especial do nome Reimon? Eu, na verdade, nem sei, sabe? Mas é porque a minha família, nós somos muitos irmãos, né? E a minha mãe, minha mãe e meu pai, né, começaram a botar os filhos com R, né? Acho que chegou um determinado momento que já não tinha mais no cardápio, aí botaram lá, fizeram uma junção de Reimon, e eu gosto do meu nome, sou feliz com ele, sou bastante feliz. E Reimon, Reimonte, né? Isso. Mas o T mudo. Então, é como se escreve Reimonte, né? Com T mudo. Essa turma da comunicação do PT é muito boa, vai escrever embaixo lá assim, ó, Reimon, @Reimon, vai aparecer para você. Vocês vão ver aí nos créditos aí embaixo. Então, não tem erro. Acompanhe o trabalho do deputado Reimon na presidência da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, e também o trabalho dele como parlamentar também fora da comissão. Claro. Né? O senhor vai ter uma grande responsabilidade na comissão, mas também o senhor tem a sua responsabilidade de representar o Rio de Janeiro. Estado, claro. Né? O seu estado, o Rio de Janeiro. Agora, deputado, em relação ao trabalho da Comissão de Direitos Humanos, né, da CDMI, Minorias e Igualdade Racial, nós temos, o senhor tem uma responsabilidade muito grande, porque essa questão dos direitos humanos no Brasil é uma questão ainda mal resolvida, né? E mal resolvida por questões aí que são seculares. A questão mesmo da escravidão, nós temos resquícios até hoje, né, de tudo o que aconteceu, né? Nós temos a questão indígena ainda que não foi resolvida, né, pelo menos não totalmente, né? São questões seculares, questões também relativas às mulheres avançaram muito na conquista de direitos e tudo, e tantas outras minorias, a comunidade LGBTQIA+, também, né, já obteve muitos avanços nas últimas décadas, né, mas são avanços muitas vezes conquistados via judiciário, através do judiciário, mas não, vamos dizer assim, é muito difícil de conquistar alguma coisa aqui dentro, num congresso conservador como esse. Como que o senhor vê essa questão dos direitos humanos, dos avanços que nós precisamos ter no país? Eu vi aqui que eu acho que na semana que vem vai ter a jornada dos direitos humanos, é isso, né? Sim. Onde o senhor vai se reunir com todas as entidades, né, de direitos humanos, representantes da sociedade civil, onde vai se formar uma espécie de uma agenda. Isso, né? Mesmo. Me explica, como que isso vai acontecer, deputado? Pois é, primeiro quero te dizer, Heber, que é verdade que houve avanços, né? Avanço na pauta das mulheres, na pauta da comunidade LGBTQIA+, na pauta das chamadas minorias, que na verdade nem são minorias, são maiorias, né? Porque o povo negro é em número maior do que o povo não negro, as mulheres são em número maior do que os homens, e a gente sabe que avançou. Mas foi tanto tempo de negação, né? Tanto tempo de negação de direitos, tanto tempo de escravidão que vivemos aqui, uma das maiores, a mais longeva da humanidade, né? A gente foi tanto direito negado às mulheres que qualquer avanço que tenha acontecido ainda está aquém daquilo que precisa avançar. Então, tem muito que avançar na pauta das mulheres. Ainda tem muita mulher sofrendo assédio, tem muito feminicídio, tem muita gente da comunidade LGBTQIA+, que é compulsoriamente agredida, tem muito racismo, muito machismo, então a gente tem muito avanço a fazer ainda. Mas nós vamos fazer mesmo uma jornada agora no dia 15 de abril, na próxima semana. No dia 15 de abril vamos fazer uma jornada dos direitos humanos, onde nós vamos fazer aqui no plenário 9 da Câmara dos Deputados uma reunião híbrida, né, onde as pessoas que estiverem em Brasília são muitíssimo bem-vindas para vir a essa jornada, mas pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que estão se inscrevendo, sendo convidadas, instituições que discutem direitos humanos, seja na área do trabalho escravo, na área das mulheres, dos povos originários, povos indígenas, comunidades quilombolas, militantes dos direitos humanos na área de criança e adolescente, militantes de direitos humanos na área da segurança alimentar e nutricional, militantes dos direitos humanos na área da mobilidade. Quer dizer, tem tanta militantes de direitos humanos que combate os crimes de Estado, tanta gente que vai estar nessa jornada para a gente formar aí, de certa forma, um planejamento, né,
para a gente saber o que a gente vai atingir nesse ano de 2025, como é que nós podemos fazer esse trabalho para a gente ir gerando um relatório, gerando política pública, gerando projetos de lei, avançando, né, na pauta dos direitos humanos. Será um momento, para mim, assim, de muita expectativa, um momento ímpar, porque nós verdadeiramente precisamos avançar. E não dá para avançar com políticas que vão tocar a vida das pessoas sem que essas pessoas estejam envolvidas. Não dá para eu escrever um plano, ou a minha assessoria escrever um plano, né? A assessoria da comissão escrever um plano de direitos humanos e esse plano for um plano estéril, ser um plano estéril, né? Esse plano tem que ser pulsante, tem que ser uma semente de esperança, né? Que cai na terra e que frutifica. Então, esse é o nosso encontro, a nossa jornada no próximo dia 15 de abril. Certo. E, deputado, em relação ao que já aconteceu na Comissão de Direitos Humanos, eu acho que foi semana passada nós tivemos o relator da ONU, que esteve, inclusive, numa reunião com o senhor aqui na Comissão de Direitos Humanos, depois ele teve várias outras reuniões em outros órgãos, e onde foi discutido muito a questão da anistia, mas não essa anistia agora que os bolsonaristas querem, mas inclusive a questões relativas àquela anistia que aconteceu em 79, sim, e que a gente sabe que foi uma anistia que, por um lado, beneficiou os verdadeiros perseguidos políticos, que foram aquelas pessoas que lutaram contra a ditadura e que puderam retornar ao Brasil, uma vez exilados, né, para não serem mortos, desaparecidos no Brasil, e que puderam retornar por causa da lei da anistia, mas foi uma anistia que, ao mesmo tempo, também não permitiu que militares acusados de terem desaparecido com pessoas, de terem assassinado pessoas, torturado, também até hoje não tiveram a sua punição, né? Inclusive, eu acho que eu vi até uma declaração do relator dizendo, o relator da ONU, que ele era contra a anistia, porque a anistia tinha esse lado de não se permitir a punição de pessoas que cometeram crime, né? Como que o senhor vê hoje a questão da anistia sendo usada por pessoas que cometeram um crime, né, um crime deliberado contra a democracia, que vieram a Brasília e tentaram realmente dar um golpe de Estado? É porque não conseguiram, e ainda bem que não conseguiram, né? Claro. Como que o senhor vê a anistia, que no passado ela foi usada, ela teve um benefício, né, pelo menos para uma parte da sociedade, que foi as pessoas perseguidas poderem voltar ao Brasil, agora ser usada por pessoas que querem escapar da justiça por terem cometido um crime contra a democracia? Primeiro, assim, manifestar-me e manifestar-nos, né, contra a anistia, esse é um primeiro ponto. Essa anistia que pedem agora para os crimes contra a democracia conduzidos pelo ex-presidente da República e por sua turma, né, generais de 4 estrelas, né, Braga Neto, Augusto Heleno, essa turma toda. Então, o nosso posicionamento contrário a isso, eu explico o motivo pelo qual temos parecer contrário a essa anistia, e também dizer da outra anistia que a gente espera uma revisão dela, porque, na verdade, não foi uma anistia para aqueles que eram perseguidos, foi, na verdade, um grande acordo que nós fizemos para não colocar os torturadores no banco dos réus, para a gente permitir depois que dentro do Congresso Nacional o ex-presidente da República faça um elogio ao general Brilhante Ustra, né, que foi o torturador de Dilma Rousseff. E, portanto, abriu-se a tampa da chaleira do inferno, onde aqueles que torturaram, mataram, exploraram, exilaram, destruíram famílias, esconderam os corpos, né, tem corpos de militantes assassinados que até hoje as famílias não deram conta, não sabem onde está a ossada de seus entes queridos. Quero lembrar aqui o caso do João Macena. João Macena é um militante político desaparecido em 1974, tem 51 anos que está desaparecido e a família até hoje clama por saber onde é que está a ossada de João Macena. Parece algo que é tão sombrio na história brasileira e, portanto, nós ansiamos, desejamos que tenha uma revisão da lei de anistia. Ela precisa ser revista, porque aquela anistia ela liberou alguns militantes políticos que estavam perseguidos, mas ela também foi um grande acordo para liberar do banco dos réus os torturadores, os militares torturadores que levaram tanta morte, tanto desprezo à vida humana e à vida do povo brasileiro e à democracia. Então, primeiro, eu queria colocar esses 2 pontos, contrário ao pedido da atual anistia e pedindo também uma revisão da lei de anistia lá da década de 70, final da década de 70. Depois,
sobre o que a gente está vivendo hoje, todos nós estamos acompanhando, né? Eles aqui estão pedindo anistia na Câmara Federal, querem que o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, paute esse projeto de anistia, mas no fundo eles não estão preocupados com a menina que está presa, com o pai de família que está preso, com a vovozinha que está presa, não. Estão preocupados em liberar dos crimes o ex-presidente da República, que é um criminoso, né, que cometeu crimes contra o povo brasileiro, que destruiu, né, a vida de tantas famílias e que perseguiu pessoas e que insuflou uma sociedade inteira a fazer um processo de ocupação da porta dos quartéis. E, mas fulana de tal era inocente, não estava fazendo nada, coitadinha. Ninguém ali que está preso é menor de idade, ninguém nasceu ontem, todo mundo nasceu antes de anteontem, todo mundo sabe muito bem o que estava fazendo aqui e, portanto, a gente precisa entender que não dá para anistiar essa turma, porque se você anistia essa turma, o que vai acontecer? Você vai mandar um recado para a juventude lá na escola, lá onde eu trabalho, lá para os meus alunos, olha, tá beleza, o crime compensa. Você pode cometer um crime que depois a gente vai arrumar alguém para pedir anistia para eles. Então, é um processo pedagógico. A democracia, dentre todos os sistemas, não é um sistema perfeito, mas dentre todos os sistemas, é o sistema melhor que nós temos. Não há outro sistema melhor do que a democracia, que nos permite manifestação, que nos permite opinião contrária, que nos permite divergir, que nos permite ter posições diferentes uns dos outros, mas que também traz para nós responsabilidades com aquilo que é público, com o direito do outro de ser diferente de mim, com o direito de outro de manifestar-se diferente de mim, com a minha obrigação de respeitar o outro e não tentar calar o outro. Foi isso que fizeram em 8 de janeiro, tentaram calar a sociedade brasileira, tentaram dar um golpe. Escuta, tentaram matar o presidente da República, tentaram matar o vice-presidente e o ministro do STF. Imagina, hoje eu perguntei para os deputados no plenário da Câmara, né? Imagina se alguém entra na tua casa, viola a tua fechadura, entra dentro da tua casa, tua mulher e tua filha estão lá, tu não está trabalhando, quando você chega, a casa está toda virada, os caras abusaram da sua filha, abusaram da sua mulher, destruíram a sua casa, quebraram tudo lá dentro, aí você, tá tudo bem, pode anistiar. Aqui que pode, não pode nunca. E aí hoje o deputado, aproveitando, né, que sabe, né, que eu sou um franciscano, que eu sou um teólogo, veio com a conversa da misericórdia. Precisa ter misericórdia, né? E aí tentou ainda traduzir a misericórdia, que mísero e córdia, né? Córdia de coração, mísero de miserável, de pobre, um coração acolhedor. E está certo, um coração acolhedor. Mas ter misericórdia é dizer para aquele que nos oprime que ele precisa parar de oprimir. Ter misericórdia, ter amor para com alguém, não significa você dizer para esse alguém, olha, está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem misericórdia e tem amor aos nossos filhos, mas a gente corrige os nossos filhos. Né? Não está tudo bem, não é tudo que pode. Nós não nascemos ontem, nós temos uma história de vida. E essa história de vida ela é construída com a gente dando para nós muitas oportunidades, muitas possibilidades, mas também dando para nós limites. Não está correto alguém violar sua casa, como não está correto alguém quebrar o Congresso Nacional, como não está correto alguém atentar contra a democracia e desejar matar o presidente da República. Então, isso tem consequência, Eu usei, inclusive, sabe, Heber, para esse deputado lá no plenário hoje, o texto do Evangelho em que Jesus está sentado no chão e chega uma mulher trazida aos empurrões por alguns homens, e esses homens dizem que ela foi pega em adultério, que ela deveria ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés. E aí Jesus está escrevendo no chão e diz para eles, quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Então o cara tem a opção de atirar a pedra. Sim. Ele só tem que saber que na hora que ele atirar a pedra, ele vai pagar pela opção dele. Então o cara, ou ele vai embora, diz, opa, não vou apedrejar essa mulher, ele faz essa opção, ou faz a opção de apedrejar, estava na mão dele. Jesus não estava proibindo ninguém de apedrejar a mulher. Se você quer apedrejar, apedreje, mas arque com as consequências. Então, quem quebrou Brasília tem que arcar com as consequências. Quem tentou um golpe para atentar contra a democracia ou matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, tem que pagar pela consequência dos seus atos. Isso também é ter misericórdia. Né? A misericórdia, ela não é um tudo pode, um tudo vale. A misericórdia é você colocar as coisas no lugar, né? Ajudar o outro a entender que ele pode, né? Que ele pode fazer da sua vida uma vida que vale a pena. E, portanto,
quem comete crime tem que pagar por ele. Claro, até porque se nós não tivéssemos isso, então vamos acabar com o Código Penal. Vamos para a barbárie. E ter misericórdia com tudo quanto é tipo de crime, né, deputado? Isso mesmo. Seria um absurdo a gente pensar uma sociedade funcionar dessa forma. Mas tem uma coisa, Heber, o Lula pediu, quando esteve preso, ele pediu o quê? Misericórdia? Ele pediu anistia ou ele pediu justiça? Ele pediu justiça. Eu quero que vocês sejam justos comigo. Provem que eu cometi algum crime. E não provaram. E o Lula foi solto. Mas só a gente vai botar uma tornozeleira eletrônica no seu pé, você pode cumprir prisão domiciliar. Não aceito. Eu clamo por justiça. Eles clamam por anistia. E agora a coisa está tão apavorada que eles já estão clamando por misericórdia. Só que fazendo a leitura errada de misericórdia. Vai fazer para outra pessoa. Não vai fazer para um teólogo, porque eu vou fazê-lo entender o que verdadeiramente é a misericórdia bíblica. Certo. E, deputado, e na sua avaliação hoje, dentro do cenário político, aqui dentro do Congresso Nacional, como que o senhor vê essa questão da anistia? Porque nós estamos vendo que a pressão que eles estão fazendo chega às raias do desespero, né? Estão fazendo manifestações, fizeram no Rio de Janeiro, em São Paulo, inclusive manifestações onde eles anunciaram 1 milhão, deu 18 mil e poucas pessoas, né? Anunciaram 1 milhão também na Avenida Paulista, uns falavam até 2 milhões, deu 40 e poucas mil pessoas. Como que o senhor vê essa pressão que eles estão fazendo, inclusive em cima do presidente da Câmara, né? Inclusive ameaçando o presidente da Câmara? Como que o senhor vê isso? Tem alguma chance de surtir efeito? Ou o senhor acredita que realmente o Congresso vai ter, vamos dizer assim, o discernimento de que existem pautas mais importantes para que o parlamento se debruce em prol do povo? Pois é, esses deputados estão obstruindo os trabalhos da Câmara. Hoje já diminuiu, né? Porque hoje as comissões já começaram a funcionar. O plenário da Câmara hoje vai funcionar, não tenho dúvida. Essa obstrução deles já não vai dar em nada. Eles já estão sentindo que não tem para eles. Até porque hoje sai uma pesquisa do Datafolha dizendo que 52% da população brasileira diz que Bolsonaro tem que ser preso por crime de golpe contra a democracia, por tentativa de golpe. Então, assim, acho que a ficha começa a cair para eles, né? E tanto começa a cair, é muito sintomático, né? Começa a cair de tal forma que eles começam a dizer que hoje disseram que tinham 400 mil pessoas na Avenida Paulista. Tinha 42 mil pessoas. Eles multiplicam por 10 sempre. Lá no Rio tinha 20 mil pessoas, disseram que tinha 600 mil, aí multiplicaram não por 10, mas multiplicaram por 30. Então, eles estão apavorados. E tão apavorados que agora já estão juntando as peças, né? Hoje pediram misericórdia, né? Então, assim, eu acho que não prospera, sabe, Heber? Eu acho que isso não vai dar em nada pelo bem da democracia. Pelo bem da democracia. A democracia, volto a dizer, não é um sistema perfeito, mas é o melhor deles. Porque a gente pode conviver com o diferente, e essa é a grande riqueza da humanidade. E as coisas estão interligadas, né? Tudo está interligado. A educação, a saúde, a mobilidade, o direito à moradia, né? A política, está tudo interligado. E, portanto, não podemos pegar algo que aconteceu e dizer assim, isso não tem nenhum valor, a gente pode resolver. Não pode resolver. Tem que resolver em diálogo com a sociedade. E a sociedade já disse para nós que é sem anistia e a gente vai nessa toada. Portanto, anistia, não. É isso aí. Deputado, olha, foi um prazer muito grande ter conversado com o senhor. Nós desejamos ao senhor muita sorte lá na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Novamente, nós reiteramos aqui o pedido a você que siga o trabalho do deputado Raymond, né, lá nas redes sociais. Ele tem todas as redes sociais, seja Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, né, e acompanhe o trabalho do deputado, tanto na frente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, quanto o trabalho dele como parlamentar, representando o Estado do Rio de Janeiro. Novamente, deputado, muito obrigado pela sua presença. Esperamos que o senhor esteja aqui outras vezes. Amigo e amiga, acompanhe também o PT na Câmara pelas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.